Mas Vinícius, antes de falar, né? A gente vai falar um pouquinho da história, mas vamos fazer uma oração, entregar nas mãos do Senhor esse momento também, essa live. Sim, Eu vou estar fazendo então uma oração aqui, tá joia? Oremos. Senhor Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, por este momento, esta oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar um pouco da história da tua igreja, ó Pai, da história que o Senhor fez, da história que o Senhor, usando este povo, fez com que transformasse a história da humanidade, uma história que a gente vai ver cheia do agir do Espírito Santo. Obrigado pela graça que o Senhor nos dá de hoje a gente poder estar compartilhando um pouco disso. Obrigado por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado, que o Senhor já nos deu, ó Pai. Neste momento eu peço que o Senhor esteja conduzindo toda a conversa, que eu, Vinícius, seja usado exatamente para passar a história verídica da tua igreja, ó Pai, e que essa história nos leve exatamente a avaliar como tem sido a nossa vida cristã. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. amém. Beleza, Vinícius. Então vamos começar a nossa live, né? É interessante a gente ver que já na Bíblia a gente já tem os primeiros relatos de perseguição, né? Sim, A gente lendo o livro de Atos, a gente tem um fato marcante, exatamente que é ali em Atos 7, que é o martírio de Estevão, né? E uhum, ali é um isso, grande marco na história da igreja, né? E a gente vê exatamente a perseguição do próprio povo judeu, né? Do próprio povo isso, judeu, o povo a quem Cristo veio e que não o recebeu, não o reconheceu como Messias, né? isso, meu irmão. Essa primeira fase, né? Essa primeira fase é interessante quando a gente vê o martírio de Estevão, porque a gente vê que lá em Atos 8:1 fala o seguinte, né? Naquela ocasião, depois do martírio, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Isso. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Por conta desse martírio ali, esse martírio de Estevão, a gente tem então a perseguição sendo acentuada e a gente Uhum. tem exatamente a dispersão da igreja. E é interessante que a gente vai falar muito da perseguição, mas às vezes a gente não vê o lado benéfico que foi a perseguição na história da igreja, né? Isso, para dar aquele incômodo, né? Daquele pessoal que já estava começando a ficar acomodado ali em Jerusalém, né? E depois daquilo a gente vê a dispersão, depois a gente vê surgindo, né, o grande apóstolo Paulo, aquele que depois fez viagens missionárias. Seja bem-vindo aí, Tia Ró, né? Essa aí é professora de história, está formada E, também, está só avaliando, entendeu? pois é, eu tenho que ver se não fala bobagem aqui. E aí a gente tem exatamente que o apóstolo Paulo também era perseguido e ia de cidade em cidade também. Quando ele parava em uma cidade, ele pregava um pouco o evangelho ali de alguma forma. Eu vejo que a perseguição é algo que Deus tinha sob o seu controle, é exatamente algo que Deus usou exatamente para expandir a sua igreja, né? Uhum, E isso. aí a gente tem então o novo inimigo ali quando a gente chega em Nero, que é o novo inimigo que é Roma. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dos motivos pelos quais Roma perseguia os cristãos, né? Certo. Basicamente, para a gente fazer uma linha mais ou menos cronológica de como que essa perseguição ela desenvolve, né? A princípio a gente tem uma perseguição dos judeus, que é como o irmão estava falando, e nesse momento, pelo menos para Roma, não há uma diferença, porque Roma não sabe diferenciar o que é judeu e o que é cristão. Para eles tudo é judeu, né? Até justamente por causa de que essa primeira leva, antes dessa perseguição que acontece, os apóstolos estão ainda reunidos, né? Então é tudo judeu. A partir, mais basicamente,
que a gente tem a queda do templo, né? Que aí Roma, digamos assim, com o general Vespasiano, primeiro ele faz o cerco, depois, quando Vespasiano vai para ser o imperador, o filho dele, que é o Tito, ele vai realmente tomar controle para derrubar o templo, e a partir de quando você não tem mais o templo, aí sim abre aquela brecha para fazer uma diferenciação maior entre judeu e cristão, né? Quem era judeu e quem era cristão, que a gente lembra que não existia basicamente ainda, lá no inicinho, né, o que era cristianismo, existiam os seguidores do caminho, né? E quando sim. chega na época de Nero, há um questionamento, hoje eu não sei exatamente como está, né, a questão da historiografia, mas boa parte dos historiadores entendem que foi Nero mesmo que colocou fogo em Roma, porque ele queria construir uma capital que fosse digna do império e do imperador, e então ele coloca fogo em Roma. Quando ele coloca fogo em Roma, praticamente uns 4 quarteirões que viviam judeus e cristãos são os menos afetados. Então, a partir disso, ele encontra um bode expiatório para ele, né, a poder acusar os cristãos. E os cristãos, nesse momento, eles são mais odiados por serem odiadores do gênero humano, né, nas palavras dos pagãos, do que exatamente por não adorar o imperador, não prestar culto. Então, do início, a gente pode colocar aí até pelo menos até o final do segundo século, as perseguições que os cristãos sofrem, elas são perseguições esporádicas, sem ter uma política imperial mesmo, de uma lei para perseguir cristão. Então, ela basicamente, essa perseguição, ela é feita por governadores provinciais. Então, você não tem uma lei, basicamente, para você pegar um cristão e falar assim, como que a gente vai julgar, como que a gente vai analisar isso? Porque qual que é o crime também, né? Então, pelo menos até o final do segundo século, a gente não tem uma perseguição sistemática, duradoura e centralizada no Império. A partir do segundo século, a gente tem algumas políticas de alguns imperadores para, nesse sentido, então, começar a perseguir os cristãos. Tá? Mas somente a partir do fim do segundo século. Tá? Antes era só uma atitude dos digamos assim, os governadores. Tem uma carta do Plínio, né, Plínio o Jovem, Plínio que ele, Jovem, se não me engano, ele era Trajano. governador. Isso. Eu acho que ele era governador do Ponto ou da Bitínia, agora eu não me lembro exatamente. E ele vai mandar uma carta para Trajano, por quê? Porque existiam várias denúncias, né, a esse povo que é cristão, e uma vez que havia várias dessas denúncias, ele está querendo saber uma forma de poder julgar, porque ele manda uma carta para querer saber o seguinte, olha, eu gostaria de saber como que nós deveríamos julgar, porque se a gente for punir todos que se chamam cristãos, ou que são chamados cristãos, vai ser uma coisa sem precedência. Então não tem sexo, não tem idade, vai ser muita gente. Então eu gostaria que o imperador pudesse me dar, né, um direcionamento. E aí Trajano, então, ele fala o seguinte, né, nessa primeira orientação, que vai servir mais ou menos de base para os anos seguintes. Não procurem os cristãos, tá? Não vão perseguir os cristãos. Se receber denúncia, puna os cristãos, mas não aceite denúncias anônimas. Então ele faz, né, pelo menos um cuidado de não receber denúncia de qualquer um, né, porque poderia ser alguma falsificação, não perseguir ativamente, mas se receber denúncia também, punir. Que é uma coisa muito estranha. Você não persegue, mas se chegar a denúncia, você pune. Sim, é. Eu, assim, comentando um pouquinho disso tudo que você falou, né, Vinícius? Eu fiz algumas anotações desse período como um todo. Você falou do incêndio de Roma, né? É interessante isso que exatamente Nero ele tinha esse estilo essa avareza, né? Ele tinha um estilo bem peculiar. Ele era alguém que queria executar muitas suas vontades, né? Sim. Ele não tinha precedentes para fazer com que acontecesse as suas vontades.
E Nero queria fazer exatamente uma revitalização, né? Sim. Então, Nero, ele é, assim, o que os historiadores apontam. Acho que tem duas alternativas. Ou eles apontam exatamente a infraestrutura precária como uma das causadoras do incêndio, e a outra é o próprio imperador. E a gente tem exatamente que Nero ele culpa os cristãos, e no período de Nero a gente tem dois mártires marcantes, que são os líderes, né, Uhum. da igreja, que seriam Pedro e Paulo, né? A gente Isso. tem Paulo sendo decapitado, Pedro sendo crucificado de ponta cabeça, exatamente porque ele não se via digno de morrer como seu mestre, como Cristo. Uhum. E a gente tem uma perseguição intensa de Nero com esse evento pontual, né? Falam que Nero Sim. fez tochas com os cristãos, mas Nero ele chegou a um ponto que os próprios romanos se revoltaram com ele, né? Esse é o final da vida de Nero. Os próprios romanos não Isso. aguentaram Nero, né? Nero. E pode falar. Não, não. Termina aí que depois eu comento. Não, não, eu só ia comentar que tem uma carta que é muito importante. Ele é uma carta, não, um registro, na verdade, de Tácito, né? Que é o registro que se chama Anais, né? Onde ele Uhum. fala o seguinte, né? Para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas, né? Cristos, que deu origem ao nome cristão, foi Uhum. condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, né? Essa carta de Tácito, ela é muito importante porque eu vejo que ele é um não cristão, é Sim. que fez um registro, exatamente registrando sobre Cristo, o registro da morte, da punição de Cristo. E também a gente vê aqui como que os próprios relatos da época apontavam para isso, né? Que Nero apontou para esses cristãos. A gente tem exatamente que os cristãos eles eram vistos de maneira odiosa, às vezes muito Uhum. por mitos populares, né? Tinha os mitos populares dos Sim. cristãos serem de alguma forma praticar incesto por causa da nomenclatura que um chamava o outro de irmão ou irmã e estava junto Isso. um com o outro. Também por conta da ideia do canibalismo, quando os cristãos falavam, né, do corpo e do sangue, e existem historiadores que falam que muitos romanos achavam que eram canibais que estavam Uhum. ali, e também a ideia da negação dos cristãos a prestar culto às outras divindades, né? Até tem um artigo que eu li que fala exatamente da ideia que o greco-romana da paz com Deus, né? Paz dos Uhum. deuses, quer dizer. Quando o povo não estava sendo fiel ali com a adoração a algum deus, ou parte daquele povo, havia de fato ali um rompimento com essa paz dos deuses, né? E isso a gente vai ver que posteriormente vai desencadear uma perseguição muito grande, exatamente com Décio, Diocleciano. Isso é até E interessante. Ou, desculpa. não, pode falar, agora faz um Não, é comentário aí. porque, na verdade, quando a gente tem o final do segundo século, quando tem uma política já de perseguição aos cristãos a partir do imperador, né, uma política imperial um pouco mais centralizada, é interessante que isso começa com Sétimo Severo, né, o imperador Sétimo Uhum, Severo. E o Sétimo Severo, ele é um africano. E quem é que vai fazer duras críticas à forma como os cristãos estavam sendo perseguidos, pela nulidade jurídica, pela a caracterização que os cristãos tinham, é o próprio Tertuliano, que também é um norte-africano. Né? uhum, Então, é alguém que é conhecido dele no sentido de que é um conterrâneo, né, um norte-africano. uhum, E aí, então, quando você falou aí, por exemplo, sobre Décio, é importante a gente lembrar que pelo menos as primeiras,
parte do século III, né? Que é quando aí Décio tem, a gente tem um número muito grande de imperadores em pouco tempo. Por quê? Sim, é. Porque há uma confusão em que boa parte dos imperadores, quase sempre, eles são aqueles eleitos, né, direcionados, digamos assim, coroados pelo exército. Então, por exemplo, vinha um general que ele era muito conceituado, chegava ao trono, aí tinha uma rebelião do próprio exército, matava ele. Então, havia uma grande mudança de imperadores em pouco tempo, né? Então você O não tinha uma Décio estabilidade. ficou 2 anos, se eu não me engano, salvo engano. 249 a 251, pelos estudos que eu fiz aqui. Posso estar enganado. Eu não Mas lembro da data, assim, mas havia essa mudança. Então, justamente esse negócio que você tinha falado, por causa dessa Pax Deorum, né, essa equilíbrio dos deuses, quando existe um cristão que se nega a prestar culto ao imperador e a outros deuses, é meio que você está quebrando uma estrutura que garantiria o equilíbrio. Então ele faz um édito, né, para todo habitante do império, para que eles pudessem sacrificar, né, aos deuses do império, justamente para isso, para poder, pelo menos a nível assim espiritual, né, e civil, retomar a, retomar a estabilidade que o Império Romano tinha. porque tem uma série, a gente não vai tratar disso, mas uma série de motivos pelo qual o Império Romano foi se enfraquecendo, né? Sim. Naquela cultura pagã, eles acabam que buscam exatamente nos deuses ali, nesse equilíbrio, nessa paz dos deuses, né? Esse equilíbrio com os deuses, uma forma de reerguer o império, de reerguer exatamente aquela hegemonia do Império Romano. A gente Uhum. tem ali, você citou até a carta de Plínio, lá de Trajano, exatamente a ideia de que, sim, Trajano ele não fez uma perseguição de perseguir, né? Ele tratava como um crime, mas não perseguia. Uhum. E é interessante que naquela carta também de Plínio Jovem, né, exatamente ele fala que tem seguido a recomendação de, por 3 vezes, pedir para a pessoa abandonar a fé em Cristo, né? Abandonar Uhum. aquele caminho em Cristo. E se a pessoa não apostatasse da fé, aí sim ela era punida, né? Ela era ali punida, ela era martirizada em alguns casos. E a gente tem ali num período ali do segundo século, 2 martírios que eu vejo que são bem marcantes, que é exatamente Inácio de Antioquia Sim. e o Policarpo, né? Policarpo Claro. também. E é lindo, assim, a gente vê o relato do martírio. É lógico que não é linda a situação, né? Na verdade, pelo É. contrário, né? Você fala assim, que situação que esses homens viveram, o que esses homens fizeram para merecer isso. Mas eu gostaria de ler aqui a frase, né? Um pouco do testemunho exatamente de Inácio e de Policarpo, né? Eu anotei aqui. Inácio de Antioquia, quando ele foi martirizado, ele falou o seguinte: eu suplico a vocês que não mostrem uma caridade inoportuna. Permita-me ser devorado pelas feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem aos leões para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus. Quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter a um pão puro de Cristo. É Bonito. interessante exatamente que você vê aqui, cara, como Inácio fala assim, assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Quando a gente vê Cristo falando lá em Lucas 14, capítulo 14, que aquele quer ser meu discípulo, que carregue a minha cruz, que Uhum. viva, né, exatamente a situação de sofrimento, por vezes pelo nome de Cristo, a gente vê exatamente Inácio mostrando isso.
E é muito interessante, porque esses dias eu vi um meme na internet, né? Cristão raiz e cristão Nutella, né? Nutella. E o raiz era isso, poxa, que eu seja devorado pelos dentes dos leões para encontrar meu Deus e tal e tal. O outro tá lá, hoje tá chovendo, eu não vou na igreja, né? É tipo isso. Oh, se não me falha a memória, talvez você pode confirmar aí, acho que essa carta que ele escreve, isso é a carta que ele escreve aos romanos, né? E que pedindo para a igreja não interferir de jeito nenhum. E nessa parte aí, acho que ele fala assim que se as feras é, se comportarem assim de forma a não agredir ele pelo medo que ele mostraria, ele ia para cima das feras, né? É muito interessante. É muito interessante. O de Policarpo também é um testemunho lindo, né? O Policarpo ele foi bispo de Esmirna, colocado ali por João Evangelista, e ele, com 86 anos, ele foi levado ao governador, que pretendeu convencer ele de retratar perante aos deuses ali, né? Uhum. E Policarpo ele fala o seguinte: há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço como meu Salvador? Então, tem aqui que ele foi condenado no estádio da cidade, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo, né? Sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos, né? É incrível isso. Ele próprio subiu na fogueira, ele não foi levado ali arrastado, ele não relutou com aquilo, Uhum. e exatamente mostra a certeza dele na vida eterna com o Senhor. A gente mostra ele sabendo exatamente que Deus está no controle de tudo. E esses sangues, o sangue dos mártires vai ser a semente, né, da Da igreja, né? igreja. Isso. E a gente pode falar aí. Uma coisa que eu fico pensando, estava pensando até hoje mesmo. A forma que ele entende que chegou a hora dele, né, Antônio? Porque ele já tinha fugido algumas vezes e aí ele sonha que o travesseiro dele tá pegando fogo. Então ele entende assim, chegou minha hora. Olha para você ver como que o discernimento espiritual, né, de chegar e falar assim, não, eu entendi que isso foi Deus que tá dizendo que agora é a hora, através de um sonho com o travesseiro pegando fogo. Não, realmente, ele se escondeu por muito tempo, né? Ele se escondeu, ele fugiu por muito tempo, mas ele viu ali que era exatamente a hora, e eu vejo que os mártires tinham muito disso, que até no último momento da sua vida ali, de alguma forma, ele falava de Deus, né? É até aí que surge também, né? Os atos dos mártires, né? Uhum. Registros que começam a se fazer, documentos que começam a se fazer, relatando exatamente, né, a morte desses cristãos condenados, né? E em momentos festivos, assim, comemorações anuais da igreja, eram lidos esses martírios, esses testemunhos dos martírios, né? A gente tem entre esses atos o martírio de Pedro e Paulo, o martírio de Policarpo, de Justino, e esses martírios eram lidos. Eu acho que isso encorajava cada vez mais os cristãos. Ao contrário do que a gente imagina, e que o próprio Império Romano deveria imaginar, que a cada morte ali Uhum. estava diminuindo, eu vejo que era o combustível a cada morte ali, dezenas tendo a certeza da Uhum. mensagem que estava sendo pregada ali, né? E é interessante que, assim, parece que naquela época, cada região, basicamente, o cristianismo ele se desenvolvia de uma forma um pouquinho diferente. E o cristianismo norte-africano, ele era muito zeloso mesmo. Para a gente lembrar de quem estava lá, quem que era africano, né? A gente tinha Tertuliano, Agostinho, Atanásio, Cirilo de Uhum. Alexandria estava ali. Então, assim, é um tipo, é,
Como é que é aquele outro também? Tem o que agora eu esqueci o nome dele. Mas assim, Inclu- é um zelo muito, muito grande que fez com que esse cristianismo, parece que as perseguições que chegaram ali no norte da África, eles foram mais ferrenhos. Uhum. E como você estava falando aí dessas ratas, tem duas que eu gosto particularmente muito. É uma que chama Os Mártires de Lyon, né, o Leão, Uhum. e o Martírio de Blandina. Blandina, se não me engano, ela era montanista. Mas é muito interessante, porque ela é chifrada por um touro e eles matam ela. É uma coisa impressionante, cara. Nossa, eu confesso que ainda não li, mas vou procurar para ler. E É demais. a gente vê esse testemunho desses mártires e realmente constrange a gente, né? Na verdade, eu acho que é um constrangimento e exatamente encara face a face a realidade da Igreja de Cristo hoje, né, Vinícius? Eu Uhum. agora há pouco estava fazendo um estudo com um colega meu, a gente está estudando aí Efésios, acho que ele está até aqui na live, o Éden, e a gente estava falando um pouco, né, do que seria, né, a Igreja de Cristo se a gente fosse perseguido hoje, né? Como que a Igreja se comportaria? Como que tem sido também o cristianismo, né? Será que a gente Uhum. não tem vivido tempos de acomodação? E é exatamente olhando esses mártires que a gente realmente se questiona sobre a nossa fé, sobre os passos que temos dado e realmente a gente vê exemplos de vida, né, na vida deles. Assim como a gente olha exatamente para a vida de Cristo, como a gente olha para a história dos homens da Bíblia mesmo, e a gente olha e fala assim, como que tem sido a minha vida? Eu sou muito desse. Eu olho e realmente, às vezes, eu me envergonho e me constranjo. Eu peço perdão a Deus nas minhas orações, porque eu acho que eu poderia ser mais. E às vezes Uhum. a gente não tem sido isso que Deus realmente merece por conta da tamanha graça que Ele teve para conosco, de entregar o seu próprio Filho por nós, da gente ver a vida de Cristo, o sacrifício que Cristo fez. Querendo ou não, a perseguição ela faz um pente fino, né? Ela faz um pente fino Faz. de quem é. E é uma coisa que, durante uma certa perseguição, acho que foi com Décio mesmo, quando a igreja persegue, alguns compram aquele libelo, né, que é a comprovação de que eles sacrificaram, e depois, a hora que aquela Certificado. perseguição ela arrefece, aí aquelas pessoas que haviam comprado e que haviam se sacrificado, elas voltam para o seio da igreja buscando reconciliação. E aí a gente se pergunta, peraí, recebe de novo ou não? Porque eles negaram. Por outro lado, eles se arrependeram. E houve, né, uma disputa. Aqueles que passaram pela perseguição não foram mortos, foram chamados de confessores. Os que entregaram as Bíblias, os que negaram, foram chamados de traidores, os traditores. E Uhum. aí é interessante a gente notar, irmão, que quando esse povo, depois dessa perseguição, eles voltam para o seio da igreja, enquanto tinha aqueles mais zelosos que não aceitavam eles de volta, os próprios confessores que sentiram na pele, eles foram os primeiros a tentar recebê-los de novo, porque era mais ou menos assim: tudo bem, eles negaram, eles caíram, mas eu sei o que eles passaram também. É. É, E assim, né, o Vinícius, a gente realmente na época tinha esse certificado Libeli, que era exatamente dado àqueles que manifestavam, expressavam ali um sacrifício aos ídolos, negavam exatamente esse ideal cristão, negavam a fé cristã ali, só para deixar o pessoal por dentro. Esse certificado foi dado no período de Décio mesmo. E
exatamente a gente tem ali pessoas, cristãos, que exatamente negaram, receberam Uhum, esse certificado, mas a própria fé cristã, ela é baseada também no perdão, né? Aquelas pessoas realmente elas falharam e elas se arrependeram, né, e se apresentaram ali. Eu vejo, esses dias estava vendo exatamente, estava lendo um livro, chama Discipulado, do Bonhoeffer. Li outro uhum, também que fala Cartas a Malcolm, do C.S. Lewis, também fala do Pai Nosso. E o Pai Nosso tem a frase ali que é exatamente perdoe as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E por mais que aquelas pessoas, de certa forma, tenham largado a fé e de alguma forma, né, eu vejo uhum, que para os que perseveraram, né, aquilo pode ter sido uma ofensa até a eles mesmos, né, porque, poxa, eu uhum, perseverei, eu persisti mesmo em meio à perseguição e você foi lá e abdicou disso, né, uhum, mas o cristianismo é baseado nisso. A gente é exatamente aí que a gente também vê o quão destituído de mérito somos, né? Que somos pecadores, podemos falhar, mas a gente tem exatamente o amparo de Deus, o amparo também da igreja aqui representada, que realmente se posicionou aceitando alguns. É lógico que vai ter a uhum, discussão ali, porque a gente tem que se pôr naquela uhum. situação, né? Exatamente, é um perdão que às vezes é difícil de lançar, né? Igual teve pessoas que lutaram, Uhum. perseveraram na fé ali, e ali é o momento onde ela tem que perdoar aquele que abandonou, que pulou do barco em meio da tamanha dificuldade, né? Sim, sim. Porque receber de volta também o pessoal ao seio da igreja, você nunca sabe quando ele poderia te denunciar de novo. Então é uma Sim. coisa complicada, né? Não, tem uma série de fatores, né? Porque vai voltar e até que ponto essa pessoa realmente está arrependida, até que Uhum, ponto essa pessoa realmente está expressando um sentimento real, né? Mas aí depois dessa a gente tem Diocleciano, que aí eu acho que é uma das piores perseguições, né? A pior perseguição, pelo menos é, que os historiadores colocam, né? tem uma fase. Mas do finalzinho do segundo século, né? Ali. Não, no Isso. finalzinho não. Já no início do quarto, entre 303 e 311, quando basicamente ele é instigado, vamos digamos assim, pelo Galério. Galério, né? Porque ele fez um governo, existia cristãos no governo, né? Com cargos públicos, na verdade essa perseguição do Diocleciano foi basicamente no final do governo dele, né? Sim, E foi quando ele 303 a 313 mesmo, igual você tinha falado, 311, 311. É. isso. E aí Galério vai lançar a perseguição aos cristãos, bem sanguinária, bem duradoura. E é interessante que pro final da vida dele, ele fica doente, ele cessa a perseguição e pede oração dos cristãos por ele, para que ele seja curado. Esse Galério até, se salvo engano, ele coloca exatamente aquela ideia, né, dos deuses não tá lançando ira, julgamento sobre Roma, exatamente pela presença dos cristãos que não cultuavam Uhum, aos deuses ali. A galera coloca isso na cabeça dele e a gente tem nessa época éditos, né, que fazem com que seja literalmente tomados os imóveis das igrejas, as igrejas são uhum, tomadas dos cristãos, são queimados escrituras, né? A gente tem que pensar que Bíblia, na época, a escritura sagrada não era igual temos hoje, cada um tem uhum, umas três em casa, às vezes, né? Ou às vezes não tem nenhuma, né? Mas tem no celular, tá isso, bom. Na época não era assim, poxa. Para você ter o escrito sagrado numa igreja, imagino que as igrejas tinham pouquíssimas cartas ali guardadas, pouquíssimos
cópias daquilo Uhum. e isso foi extremamente prejudicial, exatamente até para preservação do material, né, da igreja. Sim. Perdeu-se muita coisa nisso. Perdeu-se muito material e fora as mortes físicas mesmo, morte de cristãos. E apesar dessa perseguição, né, a Uhum. igreja continua também em movimento de crescimento. A igreja em nenhum momento é interessante exatamente a perseguição, esse período da era dos mártires, esse período de perseguição que a gente tem, que a igreja ela inicia ali com aquele grupo pequeno, né? Não era só os 12, né? Só os 12 Uhum. tinham alguns discípulos, alguns seguidores do caminho, né? Igual você falou, uma seita judaica nova, Uhum. que mais tarde seria chamada de cristianismo, e que daquele grupo pequeno, quando a gente chega ali no período de Constantino, segundo um historiador, deixa eu só pegar aqui a referência, Kate Hopkins, né, que fez um estudo da quantidade de cristão que tinha naquele período de Constantino. Ele fala que naquele período deveria ter cerca de 6 milhões de cristãos, né? Era cerca de 10% do império. Então você imagina Uhum. como que Deus agiu poderosamente, que mesmo a igreja extremamente perseguida, Uhum. né, ela saiu daquele grupo pequeno ali, aquele grupo restrito que viu Jesus ali, que recebeu as ordens de Jesus, para 6 milhões de fiéis. É um avivamento tremendo que o Espírito Santo proporcionou ali. É uma coisa muito interessante, irmão, que tem um livro que chama, se não me engano, de Cristãos, Judeus e Pagãos, do Roque Fragiotti, né, é uma editora católica, não sei se ela não é outra, é não conhecida, não muito conhecida, e que ele fala de alguns relatos de alguns imperadores falando do comportamento dos cristãos, que em alguns momentos, quando havia peste, em que mesmo quando a peste atingia os pagãos, alguns pagãos fugiam e abandonavam os seus pagãos, e quem cuidava dos pagãos? Os cristãos. E isso dava um testemunho. Por quê? Porque mesmo aqueles que perseguiam, os cristãos cuidavam deles. E aqueles que deveriam cuidar, abandonavam. Na verdade, é assim, Vinícius, eu estava vendo esses tempos, até uns vídeos bem interessantes ali do canal Escola do Discípulo, que ele fez aquela série, né, do História do Cristianismo. Uhum, Eles falam exatamente isso, que às vezes a gente pensa que o cristianismo também cresceu na mão de poucas pessoas, mas foi exatamente o testemunho de toda a igreja. Não era só o uhum, apóstolo Paulo sozinho gritando ali nas sinagogas e saindo ali gritando em Atenas e que ia levando pessoas. É a igreja como um todo. O cristianismo se expandiu exatamente muito com as mulheres, exatamente sim, porque o cristianismo deu um valor à mulher, né? A despeito de hoje, com o movimento feminista, às vezes falarem que os cristãos não dão valor, na verdade, o cristianismo ele deu valor à mulher e dá valor até hoje. A mulher tem uma função primordial na uhum, vida terrena e na vida espiritual, na vida da igreja. Tem os doentes, pessoas que eram à margem da sociedade, exatamente que a igreja abraça, né? A uhum. igreja abraça e cuida dessas pessoas e a gente vê exatamente o cristianismo crescendo no meio desses centros e com testemunho e com a igreja inteira operando e servindo a Deus, né? É Sim, importante a gente enfatizar isso. é uma coisa que hoje, pelo menos, que a gente percebe assim, muito nos discursos, né, desses grupos, quando eles defendem, por exemplo, o aborto, e falam assim, ah, você não quer deixar eu abortar, não, você vai adotar? Era isso que os cristãos faziam. Quando havia pessoas que deixavam, né, as crianças abandonadas, ou que em algum momento alguém queria abortar, os cristãos pegavam para proteger, para poder cuidar.
né? Até porque numa família romana, tanto filhos como a mulher eram propriedade, né? Eram bens. Sim. E até no próprio culto pagão a mulher não tinha valor. Na maioria dos cultos pagãos ela não tinha valor. Na verdade, o cristianismo ele causou uma revolução social em Roma Isso. e uma revolução social positiva. A gente tem um fato marcante, então, que é Constantino, né? Para a gente estar caminhando aí para o nosso encerramento, que é Constantino, que é um marco, então, porque ele é o primeiro imperador a se converter, né? Se converteu ou não converteu, eu não sei. Se realmente converteu, eu não sei. Converte. Mas a gente tem em Constantino exatamente um marco naquela batalha, né? Aquela batalha que ficou muito conhecida, que é a batalha da Ponte Milvia, né? Isso, com Licínio. Não, com Com Magêncio. Magêncio. Isso. Magêncio. E naquela a gente tem o livro Vida de Constantino, de Eusébio de Cesareia, né? Uhum. Que, segundo o relato dele, ele estava marchando um dia, né? Um dia e ele já vê ali um sinal no sol, né? Eu esqueci o nome do sinal, que era aquele sinal que a igreja utilizou, Acho que é eu o não. Shiro. O Shiro. Shiro. E aí ele vê o sinal ali e depois naquela noite ele dorme e no sonho ele fala que Cristo aparece para ele, fala que ele deveria colocar aquele sinal nos escudos, né, dos soldados Uhum. e ir à batalha e ele venceria a batalha, né? E ele realmente vence. Ô Tia Ró, você perguntando se gera dúvida, na verdade, assim, é porque a vida de Constantino não testemunha muito da fé cristã, né? A gente brinca por conta disso. Né? A gente tem Constantino, por exemplo, que ele matou familiares, mandou matar familiares e tudo É mais. isso. Ele, no final da sua vida, ele se batizou, né? Ele se batizou, na verdade, lá no final da vida dele, salvo engano. Ele batizou ainda por um cristão ariano. Acho que foi o Úfilas, né? E Oh, não, não, assim, mentira. Não. É o não, eu não Eusébio de sei. Nicomédia. E ele, assim, a dúvida que a gente tem é a dúvida exatamente porque a gente não vê uma transformação de vida, assim, no testemunho dele de vida posterior, né? Mas não, a gente não anula a possibilidade dele ter se convertido e talvez não foi No assimilando a último momento, mensagem aos né? poucos, né? Muito aos poucos, assim. Muito pouco. Lentamente. E, e assim, mas é uma coisa que o mundo prega, que Constantino declarou ali a fé cristã por conta do cristianismo ter muito poder. Isso eu vejo que é uma falácia, eu já vi muitas Uhum. pessoas argumentando isso. Constantino ele não teria motivo para tal posicionamento, exatamente porque o cristianismo ali, naquela realidade, era 10% da população. O cristianismo ele não tinha tanta força igual imaginamos que tinha. Né? Eu não vejo isso como um argumento muito válido se você olhar a ideia da quantidade populacional que era cristã. É lógico que o cristianismo era, sim, ali uma religião que estava em crescendo, um expoente em crescimento. Mas, se você for ver do lado do aspecto populacional, o cristianismo só se torna maioria no império exatamente após Constantino declarar a fé e depois de um período muito levado exatamente porque o imperador se converteu, declarou a fé e com isso é lógico que uma grande leva de pessoas vai acabar tomando o mesmo rumo, né? Mas pode falar, Vinícius. Eu acredito, ô Antônio, que pode ser em vários fatores, mas assim, a gente tem uma tomada de poder de um imperador só.
Até então, a gente tinha o Império Romano, por exemplo, dividido em 4 imperadores. Sim, Na época de religião. Diocleciano, você tem 4 imperadores aí depois, no final vira Licínio e Constantino. Constantino mata o Licínio. E aí, então, ele precisa de uma forma do império se manter unificado. E já nessa época, a gente já tem uma controvérsia dos arianos, né? O Ário de Alexandria já estava dando Uhum. problema lá. Então, assim, eu acredito que não força política e não assim, mas ele queria a menor conturbação possível para ele poder reinar direito, né? Uhum. Enfim, tem diversos fatores aí que podem ter levado. Se realmente foi uma conversão também, tem gente que defende que realmente ele teve uma conversão e que de alguma forma ele realmente se converteu, né? Existem pessoas que podem defender essa ideia. Uhum. E a gente tem então em 313 um marco que é exatamente o Edito de Milão, né? Sim, é o Edito de Que Tolerância, né? de tolerância. É importante a gente ressaltar que o Edito de Milão que Constantino fez não foi para tornar a religião cristã oficial, né? Uhum. Foi algo só de tolerar. A partir de agora é algo legal, a partir de agora não é algo ilegal, algo que não que merece ser perseguido ou ser encarado como um crime, né? E isso vale para todas as religiões, né? É importante a gente falar Sim, que sim. vale Vale para para todas todas. as religiões. É porque antes era o paganismo abraçava muitas religiões, mas ainda havia as Uhum. religiões ilegais, né? E é exatamente aí no Edito de Milão que a gente tem declarada a tolerância religiosa e o cristianismo só vai se tornar realmente oficial com Teodósio, que aí vai Uhum. ser com o Edito de Tessalônica, né? Tessalônia, Isso, Tessalônia, isso, Salônica. né? Isso. Que aí vai ser o Edito que vai declarar aí sim o cristianismo como a religião oficial. A gente já tinha ali uma maioria cristã já Uhum. posicionada e ali a unificação exatamente o Estado coloca ali o cristianismo como a fé oficial deles, né? E aí, por outro lado, aí tem a parte ruim disso, né? Que aí, a Sim. partir do momento que você tem uma oficialização do cristianismo como religião oficial, tudo aquilo que não é cristianismo, então, é proibido. E aí vai a perseguição do Estado sobre, né, sobre as demais religiões. Com certeza a gente tem um caminho inverso que é exatamente a perseguição a outras religiões, Uhum. algo que não é bíblica, biblicamente não é algo que o cristianismo apoia. Na verdade, uma das grandes lutas até dos reformadores, principalmente dos batistas nesse ponto, é a Uhum. liberdade religiosa. E infelizmente a gente tem o contrário, ali é o cristianismo por vezes perseguindo os Uhum. pagãos, e a gente tem também a interferência do Estado também. O Estado começa a interferir na fé, o que é algo triste, porque aí que é quando a gente vê a autoridade das escrituras indo por água abaixo, é aí que a gente vê uma série de coisas que aí, se a gente for falar, vai dar outra live, porque aí a Pois gente é. só vai parar na protestante da reforma. É, A gente tem uma pergunta aqui, ô Vinícius. O Vinícius também Garcia, um amigo meu daqui de Pouso Alegre, está perguntando se seria correto dizer que Constantino popularizou o cristianismo. sim. Ele não vai ser ele não vai oficializar o cristianismo, mas ele vai favorecer o cristianismo. Ele não oficializa, mas ele, como imperador cristão, ele favorece muito o cristianismo. Né? A gente tem a ideia exatamente da figura do imperador romano, é algo muito, muito marcante na sociedade. A gente, como vive numa república e a gente tem troca de governo muito rapidamente, a gente tem essa
mudança repentina exatamente no poder político, a gente não consegue, às vezes, entender a figura do imperador romano, que era uma figura extremamente vista de forma extremamente majoritária ali, extremamente marcante no povo, né? Divina, E né? constante, divina, na verdade, tratado como divina no Império Romano. Então, assim, é lógico que o imperador declarando a fé ali tornou a religião conhecida. Quem não conhecia falou, mas peraí, o que esse pessoal está falando aí? Agora eu quero saber, né? Eu acho que foi um pouco Uhum. disso. Isso. O imperador. Aí, enfim, o nosso estudo de hoje acho que é mais dentro disso, Vinícius. Às vezes se você quiser falar alguma coisa a mais, acrescentar algo. Só uma coisa que eu lembrei aqui para eu não esquecer, esse mesmo argumento de que as coisas ruins estão acontecendo porque eles abandonaram os deuses romanos, isso vai ser o motivo, depois de 410, quando Roma é saqueada por Odoacro, eles vão falar, né, o Império já é cristão, eles vão falar assim, olha, isso aconteceu porque eles abandonaram os deuses pagãos. Aí Agostinho vai ter que escrever a cidade de Deus para responder a isso. Isso mesmo. Ô Vinícius, está acabando aqui, falta 15 segundos. Eu Ó, agradeço a sua participação, viu? Que Deus eu que abençoe sua vida. agradeço. Está convidado a participar mais vezes. Você que está nos assistindo, segue o meu canal, segue o Vinícius